Boa noite, irmãos, boa noite, meus amigos e todos quantos estão acompanhando esta programação. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite juntos com a nossa família para prestarmos este culto de adoração ao nosso Deus. Para tanto, nós queremos convidar você para, neste momento, curvar sua cabeça onde quer que você esteja, e nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a direção para esse culto, para que ele seja aceito pelo Senhor como cheiro suave e chegue até o trono da graça de Deus. Logo após a nossa oração, nós vamos cantar o hino de número 335 e fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por este dia que passou e por esta noite, Senhor, que contemplamos com a tua permissão. Queremos pedir ao Senhor a tua bênção para este culto nesta noite, que o Senhor esteja nos orientando, nos iluminando, para que tudo seja feito segundo o teu querer e a tua perfeita vontade. Pai querido, receba, Senhor, este culto nesta noite, Pai, como cheiro suave, e que o Senhor continue nos abençoando e nos dando a graça de sempre estarmos animados e dispostos a servir, a cultuar e adorar ao Senhor. Fica conosco e nos dê, ó Pai, a tua paz continuamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então entoar o hino de número 335. Cristo amado, sei que na força do mal, do meu mestre,
sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me a paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busca essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Lucas 10 e 2. A palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queremos meditar, irmãos, hoje à noite, no seguinte tema: qual o motivo da sua preocupação? É uma pergunta que você deve analisar, porque a agitação do dia a dia nós acostumamos classificar como uma correria, não é? E
como não poderia ser diferente, Marta e Maria estavam em suas atividades. E em meio a esse tempo investido em suas atividades, elas receberam a visita de Jesus. Jesus veio à sua casa e elas queriam servi-lo bem ao Senhor. Só que de maneira diferente. Maria, por sua vez, sentou-se aos pés de Jesus e com disposição, com interesse, com atenção, ela quis ouvir o que Jesus tinha a lhe falar. Até porque o mestre tinha, sem sombra de dúvida, algo para falar a Maria e a Marta. Muitíssimo importante. E sem dúvida, Maria, ela abriu mão dos seus afazeres. Ela deixou, aquilo que ela precisava, inclusive, fazer, até porque a Marta exigiu a sua ajuda. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a presença, a palavra de Jesus e Jesus para Maria, sem sombra de dúvida, foi mais importante. De forma que esses interesses, a nossa preocupação, as nossas atividades, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito a Jesus, sim, deve ficar para depois. No entanto, ao contrário de Maria, Marta está preocupada com seus afazeres dentro de sua casa. Marta está agitada. Marta está inquieta, a ponto de pedir a Jesus que liberasse Maria e que mandasse Maria ir ajudá-la. Mas nós vamos ver aqui no versículo 40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, a preocupação de Marta não era com a presença de Jesus. A preocupação de Marta não era com o que Jesus ia falar. A preocupação de Marta não era com o que ela deveria estar fazendo, que era fazer igual como Maria estava fazendo, que era se colocar aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus. A preocupação de Marta era com as coisas materiais. É o que está acontecendo hoje com muitos crentes, deixando tudo a respeito de Deus para se preocupar com as coisas materiais. Olha a resposta de Jesus, quando Jesus foi questionado, quando foi pedido para que ele liberasse a Maria. Jesus não ia liberar Maria, até porque Jesus estava ciente e consciente do pensamento e da intenção do coração de Maria, que era estar ali lhe escutando, que era estar ali lhe ouvindo, para que a sua palavra pudesse lhe trazer refrigério e alimento para o seu espírito. E Jesus responde no versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Amados, as coisas do mundo, as coisas materiais, as coisas seculares, as coisas secundárias, elas estão preocupando tanto o povo de Deus, que Jesus está ficando em segundo lugar. Muito pelo contrário, Jesus tem que ser prioridade baseado no nosso entendimento em nossa vida. Jesus tem que ser prioridade. Quando nós não colocarmos Jesus como prioridade em nossa vida, nada vai dar certo. E eu quero que você analise comigo.
que nós temos hoje à noite, nós temos 3 motivos para nos preocupar. Sem sombra de dúvida. Quero que você ouça e analise conosco. Medite. E eu quero que você saia neste momento, quando terminar este culto, eu quero que você saia preocupado. Quero sim. Com quê? Com esses 3 motivos que eu vou passar para você, os quais nós devemos atentar, nós devemos nos preocupar. Primeiro, com a nossa vida espiritual. Eu como crente, você como crente, será que nós estamos cuidando da nossa vida espiritual como devemos? Até porque, se nós não estivermos vivendo de maneira digna, espiritualmente diante de Deus, tudo que nós fizermos para Deus vai ser em vão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios 1,13 que nós fomos selados pelo Espírito de Deus. E a partir do momento que nós fomos selados pelo Espírito de Deus, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque nós temos Ele no nosso coração. A Bíblia diz também em João 4,24 que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Observe comigo aí, João capítulo 4, 24, diz a palavra: Deus é Espírito, e esse Espírito que Deus é, Ele está no nosso coração. Foi esse Espírito que nos tornou espirituais. E a palavra diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O homem que não é espiritual, ele não pode adorar a Cristo, adorar a Deus, adorar ao Senhor Jesus em Espírito e em verdade. Nós precisamos sim cuidar da nossa vida espiritual, buscando a cada dia viver em santificação. Nós somos diferentes do homem natural, nós somos diferentes do homem carnal. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende das coisas espirituais porque eles não sabem discernir espiritualmente. E se eles não sabem discernir espiritualmente é porque eles não têm o Espírito de Deus no seu coração. Mas nós temos e precisamos discernir as coisas materiais, seculares, secundárias das coisas espirituais. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos viver em santificação. O homem que é espiritual, ele vive em santificação. E a Bíblia diz em Hebreus 12,14, segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Você já pensou? Que responsabilidade você tem? Que compromisso nós temos com Deus de viver espiritualmente, de cuidar da nossa vida espiritual para fazermos tudo dirigido, direcionado, orientado e movidos pelo Espírito Santo do Senhor? Seguir a paz e a santificação. Precisamos nos desapegar das coisas desta vida e nos achegar mais para Jesus. Sabe por quê? Ele está voltando. Jesus está voltando. E esse mundo está perto de ser exterminado. Tem muita gente que está duvidando. Tem muita gente que não está preocupado com a volta de Cristo. Precisa se preocupar, meu querido. Principalmente você que está me ouvindo e que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Você precisa se preocupar com a volta de Cristo. Você precisa se preocupar com a sua morte. Você precisa se preocupar com a sua partida. Você precisa se preocupar com o encontro com Deus um dia. E olha, Deus está dando oportunidade. 2 Pedro, quero chamar você para ir até esse capítulo. 2 Pedro, Epístola de Pedro. Capítulo de número 3, versículo 10. Se você não estiver preocupado com o término deste mundo, com a destruição deste mundo, com o fim deste mundo, passe a partir de agora a se preocupar, porque não sou eu quem vou falar, mas é a palavra de Deus. Observe. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, ou seja, vivendo espiritualmente, com a vida espiritual direcionada, orientada e governada por Deus. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A partir desse momento, não se engane, não se iluda. Esse momento que eu falo é que você ouviu a palavra, porque a palavra está dizendo que este mundo vai ter um fim, que este mundo vai ser destruído, e da pior forma possível, da pior forma que existe, porque o fogo, o poder do fogo é um poder de destruição. E a Bíblia diz que o fogo vai consumir este mundo. Então, não duvide, porque isso vai acontecer. Todos os sinais mostram que Jesus já vem. A morte pode chegar até você. E como você vai se encontrar com o Senhor? Vai se encontrar com Ele de maneira espiritual, ou material, ou carnal? Como? Então é preciso lembrar, porque a morte, a qualquer custo, vai chegar a você. E todos nós precisamos estar preparados. E se não estiver, será uma grande decepção. Eu quero chamar você para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Observe o que a palavra de Deus diz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu querido, a morte vem. Aqui, Deus mandou avisar a Ezequias. Mas a casa a qual Deus se refere não é o espaço físico onde você, onde nós moramos. Também não seria o espaço físico onde Ezequias morava. Mas ele estava falando da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. Põe em ordem o que está faltando na sua vida. É a sua vida que tem que ser posta em ordem, porque um dia você vai morrer. E olha, aqui Deus avisou. Foi uma oportunidade, foi um privilégio de Ezequias, foi uma chance que Deus deu a Ezequias. Mas olha, você não vai ter aviso nenhum na hora que a morte vier. Não, a morte não manda bilhete, a morte não manda carta, a morte não manda e-mail, a morte não manda torpedo, a morte não manda WhatsApp. Não, a morte não manda nenhum tipo de aviso. Quando ela chega, ela te pega de surpresa. E como você estará na hora da morte? Preparado? Aí está o maior problema. Se você estiver preparado, glória a Deus, você subirá direto para os braços do Senhor. Mas se não estiver, vai ser o maior problema que você vai enfrentar em toda a sua vida. Segunda preocupação que você deve ter, que nós devemos ter, principalmente nós, os crentes em Cristo, é com a obra de Deus. Como tem sido, meu querido, o seu, como tem sido o nosso envolvimento com a obra de Deus? Será que a faculdade, será que o trabalho, será que o lazer, será que o dinheiro, será que as amizades, será que o desânimo, será que todos os nossos compromissos têm impedido a nossa cooperação na obra de Deus? Será que nós temos deixado a obra de Deus em segundo lugar? E as coisas da nossa casa, as coisas da nossa vida, as coisas materiais, as coisas seculares, as coisas secundárias, em primeiro lugar? A obra de Deus tem prioridade.
A obra de Deus tem urgência. A obra de Deus tem pressa. Sabe por quê? Porque as almas estão no mundo morrendo sem Cristo. A enfermidade de Ezequias era uma enfermidade para a morte. Nós hoje estamos vivendo o tempo em que está aí, uma enfermidade acabando com as vidas, ceifando as vidas, matando sem dó e sem compaixão. E você que está aí me ouvindo, você imaginou, você tem pensado, você tem meditado em quantas vidas têm partido sem Cristo? Fica esta preocupação para que você possa analisar. Jesus está trabalhando até agora e nós precisamos trabalhar também. A obra de Deus é uma obrigação nossa. Em João 9, versículo 4, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E você sabe qual é o maior trabalho de Jesus? Eu vou dizer para você. Está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 24. O maior trabalho de Jesus é interceder por mim e por você e por todos, pelos nossos pecados. Os nossos pecados, eles dão trabalhos ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está à direita de Deus, do Pai, intercedendo por nós. Isaías, capítulo 43. Não adianta sacrifício de tolo. Não adianta. Não adianta culto pagão, culto mentiroso, culto falso, culto hipócrita. Não. Jesus não aceita. Deus conhece o seu, o pensamento de todos, assim como o coração. Isaías 43, versículo 24 diz assim, não me compraste com dinheiro. O Senhor não deixa ninguém comprar ele. Não existe barganha, não existe dobrar a Deus, não existe. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios. Teus pecados, nem com a gordura dos teus sacrifícios, me satisfizestes. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Já pensou? Nós cansamos Deus. Nós estamos dando trabalho a Deus com a prática do pecado, da nossa iniquidade. E Jesus está trabalhando ao lado de Deus por nós, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. A obra de Deus precisa de nós. Então vamos nos envolver. Deus confiou essa obra a nós e precisamos dar conta dela no último dia. Jesus disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Por que Jesus falou isso? Porque o tempo que Jesus tinha aqui na terra era reduzido. Era um tempo pouco. E certamente os discípulos iriam prosseguir como prosseguiram com a obra dele. E nós estamos aqui fazendo a obra dele. Por isso que ele disse que nós faríamos uma obra maior do que a dele. No sentido de tamanho, no sentido de extensão. Então, essa obrigação é minha, é sua, é nossa. Vamos nos empenhar. João 14, 12, Jesus disse isso. Está lá. Se você quiser conferir, pode abrir a sua Bíblia lá em João 14, versículo 12. Ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O tempo dele já tinha cumprido, ele estava indo e estava deixando a responsabilidade dos discípulos e, consequentemente, para nós darmos continuidade à obra do Senhor. Então, vamos nos empenhar mais na obra do Senhor, porque ele vai requerer. O apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não será vão no Senhor.
tudo que nós fizermos aqui na obra de Deus, nós vamos ter uma recompensa. Mas depende do nosso interesse, depende da nossa disponibilidade, depende da nossa compreensão, para que possamos fazer a obra de Deus. E diga-se de passagem, é um privilégio, porque os anjos queriam vir fazer esta obra, mas Deus não deixou. Não, tem os meus servos, tem os meus filhos, deixa lá que eles espalham o meu evangelho da minha graça. Então, por isso, precisamos nos empenhar para que esta obra seja realizada. Em terceiro lugar, ou o terceiro motivo da nossa preocupação, as almas perdidas. Você tem se preocupado, como crente em Cristo, pelas almas que estão indo para o inferno? Você tem se preocupado com as pessoas que estão passando ao seu redor, com as pessoas que moram do seu lado, com as pessoas que estão sempre em contato com você e que ainda não têm Jesus como Salvador? Existe uma sentença de Deus para a alma perdida. Em Ezequiel 18:4, ele diz: todas as almas são minhas, tanto as almas dos filhos como dos pais. E a alma que pecar, essa morrerá. Então é uma sentença que Deus deixou para o pecador. E nós somos responsáveis direto por essas vidas, por essas almas. Porque ele disse, Jesus, antes de ascender aos céus, ele reuniu seus discípulos e distribuiu a tarefa e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a minha, a sua, a nossa obrigação é falar de Cristo, para que no dia do juízo, essas pessoas que estão tendo contato com você, não cheguem na presença de Deus e diz: nunca ouvi falar de Cristo. Então Deus, ele deu essa sentença e nós precisamos avisar. Essas almas, elas pecarão, elas morrerão e irão para o inferno se nós não nos preocuparmos com elas e falarmos de Cristo, do amor de Deus por elas, do sacrifício de Jesus para salvá-las, pois Jesus morreu para isso. Foi o único objetivo de Jesus morrer. Foi para salvar as almas perdidas. Em Lucas 19:10 ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Mais nada, não tem mais nada aí que Jesus tenha vindo fazer, a não ser buscar e salvar, buscar com a palavra, com o anúncio, com a pregação da palavra, e salvar com a conversão do homem, a partir do momento que ele entende que ele é um pecador e que se morrer nessa condição, ele vai para o inferno. De forma que nós temos essa obrigação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se haviam perdidos. Essas almas precisam ouvir, precisam saber, precisam se converter para escapar da condenação eterna. E quem vai falar para elas? Sou eu, você, nós, que já somos salvos. Atos capítulo 28, versículo de número 27. Olha o que diz a palavra. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. E nós vemos isso aqui no mundo. A incredulidade, a dureza de coração, a cegueira espiritual tem predominado a vida do ser humano que ainda não teve um encontro com Cristo. E a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira, quando ela diz: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Agora observe o versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. O apóstolo Pedro está aqui em Roma pregando e falando isso que está escrito aqui. E é o que nós estamos vendo no mundo: a incredulidade, a dureza de coração. As pessoas ouvem a palavra, mas não querem saber. Mesmo sabendo, mesmo conscientes de que se morrer sem Cristo, o destino é o inferno. Não adianta. Não adianta. Se morrer sem Jesus, o destino é
o inferno. Não tem jeito. De forma que não adianta, porque a Covid, o sarampo, a febre amarela, H1N1, chikungunya e outras enfermidades como essa que está matando as pessoas, para tudo isso aí tem medicamentos, embora os medicamentos não resolvam, porque até hoje estão estudando uma vacina e não conseguiram ainda descobrir uma vacina que combata, que impeça o Covid matar. Porém, a pior enfermidade, que para essa não tem remédio, é o pecado. O remédio do pecado é o sangue de Jesus. O único. O sangue de Jesus foi derramado exclusivamente para tirar o pecado de toda a humanidade. A Bíblia diz em 1 João 1,7, vamos ver o que é que diz a palavra lá? Estamos já encerrando nossa meditação. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, não tem outra alternativa. Não tem outra solução. Não. Só o sangue de Jesus Cristo é que resolve o problema da maior e pior enfermidade do homem, que é o pecado. Marta, ela escolheu, conforme o texto lido, Marta escolheu a melhor parte, que foi sentar aos pés de Jesus. Maria escolheu a melhor parte, que foi sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tinha para falar. Você tem ouvido o que Jesus tem falado com você? Talvez você esteja aí do outro lado e dizendo assim, eu já ouvi muito falar do Evangelho, eu conheço, mas você nunca parou para analisar a sua situação. Jesus quer salvar a sua vida. Ele quer que você receba Ele em sua casa. Sua casa é o seu coração. Ele quer que você ouça o seu Evangelho e se converta, para no dia do juízo de Deus você possa entrar na glória celestial, no reino que Jesus preparou para você desde a fundação do mundo. Ele está agora te convidando para que você ouça e atente para a sua palavra. Porque o inferno existe, mas a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. Não. Às vezes, o homem que morre sem Cristo, ele opta, ele escolhe, ele prefere ir para o inferno do que para o céu. Mas se você escolher hoje, como Maria escolheu, ficar aos pés de Jesus, você fará a melhor escolha de toda a sua vida. Porque escolhendo Jesus, você vai morar com Ele para toda a eternidade no reino celestial. Que Ele nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 217.
escuta a voz do bom Jesus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumprir, por ti amargo fel beber, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador, mas deixa todo teu temor. Segue-me, vem, segue-me, sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei, por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Tome essa decisão. Seguir a Jesus, ouvir a Jesus e se entregar a Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos, todos que estão me ouvindo, que orem pela saúde do pastor Domiciano e pela sua família. Peço também, esse é o motivo pelo qual ele não pregou hoje à noite. Quero também pedir pela família, pela saúde e a família do pastor Ziel. Também pelo Wilson, pelo irmão Alecrim, pela irmã Edith, pela irmã Maria Baiana, pela irmã Belisa, pela irmã Francisca, irmã Malvina, Dona Maria, a irmã Irene, a irmã Raquel, lá em Lauro de Freitas, ela não está bem. Peço aos irmãos que clamem ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama-me e respondeste-ei. Se for da vontade dele, ele vai responder às nossas orações. Também pela irmã Raquel, lá do Amazonas, né? E pela irmã Raquel, irmã da irmã Ruth, que fez a cirurgia conforme ela informou a todos nós essa semana através do WhatsApp. Também pela irmã Senira, pelo seu Jorge e pelo Júlio. Enfim, todos da igreja Vila das Mercês, todos os nossos irmãos, tanto daqui como os nossos irmãos de Lauro de Freitas, para que Deus tenha compaixão de nós. Né? Todos nós precisamos das orações um dos outros, né? E assim Deus vai, sem sombra de dúvida, nos socorrer. O salmista disse que eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. O meu socorro, assim como o seu, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de infinita graça, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, falando das tuas grandezas, sem nenhum mérito, meu Pai, porque os méritos são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pai querido, nesta hora nós queremos entregar nas tuas benditas mãos todos esses nomes que foram mencionados aqui, Senhor. O Senhor sabe muito bem da necessidade de cada um. O Senhor sabe do sofrimento de cada um. Ó Deus, tenha compaixão daqueles que estão no leito da dor neste momento. E eu sei, Pai, que se for da tua vontade, o Senhor tem poder para levantar todos eles desta situação. Abençoa todo o teu povo da Vila das Mercês. Abençoa o pastor Domiciano, pastor Ziel e todos os irmãos que mencionamos, ó Deus. Que o Senhor esteja nos socorrendo, porque nós não temos nenhum outro a pedir a não ser a Ti, porque não há nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o soberano. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Muito obrigado, meu Pai, por esta noite. E nos prepare para amanhã nós estarmos outra vez falando das Tuas maravilhas. Tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. Abençoa todo o Teu povo neste momento. Nós te pedimos, abençoa a nossa família, Pai. Abençoa os nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.